lá. Alô você. Alô você, né? Prof na área. Prof na área. O jogo vai ser duro, hein? Alô você. Convidar os amigos, convida os amigos. Olha lá, convida os amigos. Joga duro, joga duro. Alô você. Bacana, como estão me recebendo? Tranquilo? Tranquilo? É isso aí. Ponte de prata qualificada, vou jogar duro. É isso aí, né? Vamos lá. Jogo duro. Estamos aguardando o edital, né? Igual vocês aí, a gente está aguardando o edital. Bacana. Tranquilo. Perceba bem. Como é que é, professor? Fala do... Não entendi nada ali. Eu já dei uma aula sobre relação ao porte de arma de fogo, né? E a questão da receptação. Eu lembro que eu falei isso. Relação ao porte e à receptação, eu já falei. Se aquela pessoa, né, que ela vem adquirir uma arma de fogo, produto de crime de duas correntes. Alô, professor, ao professor Francisco aí. Professor Francisco jogando duro. Vamos seguir o professor Francisco, né? Colega do prof. Tá, escreveu o livro com o prof, joga muito duro. Mais conhecido como Francisco Caneta de Ouro. Caneta de ouro. Você tem que pegar, tem que ler os artigos lá do professor Francisco, beleza? Ele joga muito duro, excelente delegado lá de São Paulo. Vamos seguir, né? Quer passar no concurso de delegado? Segue lá o professor Francisco, beleza? Ele vai colocar aí daqui a pouco o IG dele aí. Legal? Bacana, Francisco. Um abraço aí, irmão. Tamo junto. Vamos lá. Bacana, né? Bacana. Ah, tá. Então, dá uma olhada lá, tá? Nos vídeos anteriores, mas vou quebrar o galho. Perceba bem, receber uma arma de fogo, né? Produto de crime e duas correntes. Duas correntes. Uma corrente entende que, pelo princípio da especialidade, deveria só responder no 14, sendo arma de uso permitido, no 16, sendo arma de uso restrito. Primeira corrente. Mas a corrente que você deve seguir é a corrente do STF, entendendo que nessa situação em que ele recebe uma arma, produto de crime, ele vai responder por dois crimes, porque objetos jurídicos distintos, beleza? Vai responder em concurso. A aula não é de, né? Dá uma olhada lá agora. Quebra meu galho. Vamos jogar duro? Vamos jogar duro. Vamos jogar duro. Concurso formal, né? Concurso formal. Duas correntes, eu falei, tem duas correntes. Eu dei a corrente do STF. Entendendo que responde pelos dois. Beleza? Tranquilo. Vamos lá, então? Perceba bem. Ponte de prata qualificada. Ponte de prata qualificada. Perceba que com fundamento no direito premial dizia o seguinte: olha, a lei, né, por questão de política criminal, a lei deve construir uma ponte, né? Uma ponte em que para afastar a punibilidade, né, do Estado, aquele agente que desiste, né? Aquele agente que com a sua ação, né, ele não deixa o resultado ocorrer. Ele desiste durante a execução, não é isso? Ou ele pratica os atos executórios e se arrepende, evitando aí o resultado. A lei deve criar uma ponte. E essa ponte deve ser tão top, né? Porque não vai reconhecer o ius puniendi do Estado, que eu vou chamar de ponte de ouro. Ponte de ouro. Legal? Bacana? Estão recebendo? Recebendo aí?
Bacana. Olha aí a professora na área aí, professora Cláudia Barros, né? Lá do Portal F3. Professora Cláudia Barros, Portal F3. Legal? Bacana, professor. Quero mandar um abraço aí. Von Lister, com base no direito premial, entendeu o seguinte: olha, a lei, ela deve construir, né? A lei deve construir uma ponte para deixar de reconhecer o ius puniendi aquele que desiste durante os atos executórios, não é isso? Ou até mesmo após os atos executórios, ele adota a consumação do crime. Perceba bem que essa ponte ela tem que ser tão top, que eu vou chamar de ponte de ouro. Ponte de ouro. Perceba bem, professor Lúcio Valente na área. Um abraço, Lúcio Valente, meu mestre, na área. Legal? Ponte de ouro. Tá? Então perceba que o Instituto Ponte de Ouro, né, essa possibilidade de não ser reconhecido o ius puniendi do Estado, aquele que não deixa o resultado acontecer, perceba bem, legal? Perceba bem que essa ponte de ouro ela decorre dos estudos do professor alemão de origem austríaca, Von Lister, né? Von Lister. Legal? Bacana. O artigo 15 do Código Penal, tá? Ele descreve lá a desistência voluntária e o arrependimento eficaz. Perceba bem que se durante os atos executórios, né? Durante os atos executórios, eu podendo prosseguir para atingir a consumação, eu adoto uma conduta em que eu materializo uma desistência, eis que eu tenho aí a desistência voluntária. Ou seja, eu tenho 5 munições na minha arma de fogo, tá certo? Começo a praticar atos executórios inerentes ao delito de homicídio com emprego, né? Vamos lá? Então estou atirando. Eu posso até prosseguir, mas perceba bem que eu desisto de forma voluntária. E eu chamo a sua atenção porque veja que a voluntariedade não é a mesma coisa que a espontaneidade. Beleza? Eu estou dizendo isso porque o Tício, quando ele estava executando o Mévio, olha que ele tinha 5 munições no seu armamento, ele realizou 2 disparos e recebeu um telefonema do advogado. O advogado falou: Tício, o que você está fazendo nesse momento? Ele disse: o advogado, eu estou matando o Mévio. Rapaz, não faça isso. Não faça isso porque você está praticando um homicídio, não é isso? A tua situação vai piorar. Aí o advogado orientou o Tício: rapaz, desiste. Ele desiste, né, da empreitada criminosa. Perceba que ele desistiu através de um conselho. Mas veja, né, que mesmo que ele tenha desistido através de um conselho, ocorreu a voluntariedade. Legal? Bacana? Tranquilo? Então, perceba, tá? Que ocorreu a voluntariedade. Então, não precisa o ato ser espontâneo, basta que seja voluntário. Bacana? Legal. Então, olha só como é interessante. Na desistência voluntária, eu estou na 3ª etapa do intercrimes. Primeira etapa, cogitação. Segunda etapa, preparação. 3ª etapa, execução. Na execução que eu vejo materializada a tentativa. Ora, se eu estou praticando os atos executórios, segura as mensagens se não trava, segura as mensagens se não trava, né? Perceba bem, segura as mensagens se não trava. Bacana, legal, né? Então perceba bem, se eu estou praticando os atos executórios, legal, e eu venho a desistir, né, de continuar desenvolvendo a minha conduta, muito embora pudesse continuar, né, como diz Frank, posso, mas não quero. Perceba bem que
Se eu estou na fase de execução, eu estou na tentativa. Então, no momento que eu abandono a conduta na fase de execução, eu estou abandonando a execução, eu estou abandonando a tentativa. Segura aí, beleza? Tranquilo. Então, perceba bem a desistência voluntária, o agente deixa de prosseguir, não é isso? Podendo prosseguir, ele deixa de prosseguir, né? Objetivando a não consumação do resultado. Então, ele abandona a conduta nos atos executórios, ele abandona a conduta na fase da tentativa. Beleza? Legal. E eu falei, né? Veja que esse abandono da conduta, veja que esse abandono deve ocorrer de forma o quê? Voluntária. Não precisa ser espontânea. Então, se ele está executando ali os atos executórios, recebe um telefonema do advogado falando: ô doido, você para de matar o cara, porque você vai me dar trabalho. Veja bem, se ele atende o conselho do advogado, eis que aí também tem a voluntariedade. Legal? Bacana? Tem que segurar as mensagens, senão, não, né? Tem que segurar as mensagens. Perceba bem então, né? Eu estou desenhando porque depois eu vou entrar na pedra de toque. Legal. Arrependimento eficaz. Arrependimento eficaz, perceba que eu inicio, né, a execução, eu pratico todos os atos executórios, mas eu adoto uma conduta para evitar o resultado. Aí você já vai matar uma questão. Perceba bem, na desistência voluntária, eu abandono a conduta durante a execução. No arrependimento eficaz, eu pratico todos os atos executórios, não é isso? E adoto uma conduta no sentido de evitar o resultado, né? Então, realizei todos os atos executórios, eu tinha 5 munições, eu realizei 5 disparos, a vítima está ali ferida, eu falo o seguinte: caramba, estou arrependido, coloco a vítima no carro e levo para o hospital, eis que o procedimento tem que atingir um êxito, não é isso? O arrependimento tem que ser eficaz e não eficaz, ou seja, a vítima tem que ficar viva, não é isso? Veja que ela não pode vir a óbito, porque se ela ocorre o óbito da vítima, muito embora eu tenha adotado uma conduta de arrependimento, eu irei responder pelo resultado. Pois bem, legal. Primeira questão que você vai matar, né? Antes mesmo de eu entrar na pedra de toque, eu estou aqui explicando um pouquinho só dos institutos: arrependimento eficaz, desistência voluntária. Veja que o tema da aula não é esse ainda, beleza? Tranquilo. Se liga só no que eu falei. Eu falei que na desistência voluntária, ele começou os atos executórios e abandonou. Se ele está nos atos executórios, ele está na tentativa. Perceba bem que no arrependimento eficaz, ele esgotou os atos executórios e abandonou a tentativa. Abandonou sim, porque ele tomou uma iniciativa para evitar o resultado. Então perceba que na desistência voluntária ele abandona a tentativa. No arrependimento eficaz ele abandona a tentativa. Então desistência voluntária e arrependimento eficaz são formas de tentativa abandonada, você jogou duro. Desistência voluntária e arrependimento eficaz são formas de tentativa abandonada. Professor, eu não entendi por que o arrependimento eficaz é uma forma de tentativa abandonada. Se ele esgotou os atos executórios, eu tenho que falar para você o seguinte: no momento que ele esgota os atos executórios, se ainda não ocorreu a morte da vítima, eis que eu ainda estou na esfera da tentativa. Estou navegando na órbita da tentativa, perceba bem. Perceba bem que a tentativa, né? Perceba que a tentativa, ela não cessa após os atos executórios. Não. Ela só cessa quando chega a consumação. Porque se eu realizei disparo de arma de fogo, a vítima está no chão e ainda não ocorreu o resultado morte, e eu saí do local, veja que eu ainda tenho tentativa, muito embora os atos executórios já tenham sido esgotados. Entenderam ou não? Então a tentativa ela só cessa, né, com a chegada da consumação. Então, se eu realizei os disparos de arma de fogo, a vítima está no chão e eu adoto uma conduta no sentido de evitar o resultado, eu estou abandonando aquela tentativa. Legal?
Bacana, tranquilo, bacana. Desistência voluntária e arrependimento eficaz. Perceba que há um deslocamento do enquadramento da conduta. Sim, porque na leitura do 15, você vai perceber que o agente, quando ocorre a desistência voluntária ou quando ocorre o arrependimento eficaz, ele vai responder pelos atos anteriormente praticados. Então, se o agente se encontra praticando o ato atual e ele desiste, não é isso? Voluntariamente, ou tem ali o arrependimento eficaz, perceba que ele vai ter que abandonar aquela conduta que ele está praticando agora. Então ele vai abandonar e ele vai deslocar. Se ele vai deslocar, ele vai ter que ter um acesso a um outro tipo. Ele vai ter que pegar um caminho, ele vai ter que pegar uma ponte. Então, perceba bem que a gente chega à natureza jurídica da desistência voluntária e do arrependimento eficaz. Três correntes doutrinárias. Uma primeira corrente fala o seguinte: olha, você não falou que o Estado ele deixa de reconhecer o seu direito de punir? Falei. Você não falou que era questão de política criminal? Falei. Então, a desistência voluntária e o arrependimento eficaz, não é isso? A ponte de ouro, tem a natureza jurídica de causa de extinção da punibilidade. Causa de extinção da punibilidade, primeira corrente. E quem defende essa corrente são os mais clássicos, não é isso? Nelson Hungria, Nelson Hungria, nesse sentido. Nelson Hungria, entendendo que seria uma extinção da punibilidade. Zaffaroni também seguindo a mesma concepção. Zaffaroni, Aníbal Bruno, seguindo a mesma concepção, no sentido que seria uma causa extintiva da punibilidade. Perceba bem que uma segunda corrente entende que é causa de exclusão da culpabilidade. E causa de exclusão da culpabilidade por quê? Porque eu digo o seguinte: se aquela pessoa que se encontrava nos atos executórios e desistiu voluntariamente, ou aquela pessoa que após os atos executórios se arrependeu, essa conduta não pode ser reprovada. Essa conduta não pode ser reprovada pela sociedade. A ausência de reprovabilidade da conduta. Então veja bem que a ponte de ouro tem natureza jurídica para a segunda corrente de causa de exclusão da culpabilidade. Uma terceira corrente diz não. Olha, não é, sabe por quê? Perceba bem, na conduta, na prática do delito de homicídio, o agente está realizando o disparo, não é isso? Ele desiste voluntariamente, quando poderia prosseguir, como disse Frank, Posso, mas não quero, não é isso? Ou após os atos executórios, o agente adota uma conduta no sentido de evitar o resultado. E veja bem que ele deve responder de acordo com o artigo 15 pelos atos anteriormente praticados. Então essa tipicidade que ele se encontra atualmente, ela é excluída. E se ela é excluída, na verdade, a desistência voluntária, o arrependimento eficaz, não é isso? Ponte de ouro tem natureza jurídica de causa de exclusão da tipicidade. Ela provoca uma readequação típica. Perceba bem, três correntes doutrinárias. E eu tenho que falar para você, que a corrente majoritária é a corrente que entende que a desistência voluntária e o arrependimento eficaz, que tem aí o benefício da ponte de ouro, não é isso? Veja, a ponte de ouro, na verdade, é uma causa de exclusão de tipicidade, é a majoritária, ocorre a readequação típica, ele vai responder pelos atos anteriormente praticados, se previsto como delito, não é isso? Se previsto aí como infração penal, tá certo? Bacana, Não só delito, como infração penal, porque ele fala pelos atos anteriormente praticados, É naquela questão do homicídio, que aí ele vai responder pela lesão corporal anterior, não é isso? Legal, bacana, e a gente falou da natureza jurídica, da desistência voluntária e do arrependimento eficaz, não é isso? A ponte de ouro. Veja que a terceira corrente entende que seria uma causa de exclusão
da tipicidade e a corrente da doutrina majoritária, beleza? Eu tenho a primeira corrente defendendo como extinção da punibilidade, porque o Estado, veja bem, o Estado ele demonstra o desinteresse na punibilidade daquela conduta, né, que o agente está praticando atualmente. O Estado vai punir a outra anterior, mas aquela ele não quer punir. Por quê? Porque ele incentiva, né, aquele agente que está praticando a ação a desistir durante os atos executórios, ou ele incentiva também aquele agente que já praticou a ação, né, já praticou os atos executórios, a adotar uma providência para evitar o resultado. Não é isso? Causa de extinção da punibilidade, essa corrente nesse sentido, né? E a segunda, entendendo que seria uma causa de exclusão da culpabilidade, porque essa ação do cara desistir nos atos executórios, ou essa ação do agente desistir após os atos executórios, adotando uma providência para salvar a vida da vítima, não pode ser uma conduta reprovável pela sociedade. Então, por ausência da reprovabilidade da conduta, seria uma causa de exclusão da culpabilidade. Claro, em relação ao crime atual. Beleza? Tranquilo? E a terceira corrente, que é a majoritária, entendendo que seria uma causa de exclusão da tipicidade. Legal? Então, batemos um papo aqui em relação à desistência voluntária e o arrependimento eficaz. Pois bem, é ouro, como diz o Galvão, é ouro. É ouro por quê? Ponte de ouro por quê? Veja que esse benefício, né, de readequar a conduta típica, veja que esse benefício de readequar a conduta típica vai ocorrer, né? Esse ouro vai ocorrer quando não se chegar à consumação do crime. Se não se chegar à consumação do crime, é ouro, né? Benefício de ouro, ou seja, ele deixa de responder pela conduta que seria enquadrada a conduta atual para responder pela prática dos atos anteriormente praticados. Isso é ouro, né? Deixa de responder pela tentativa de homicídio para responder pela lesão corporal. É ouro, beleza? Então, ouro sempre vai ocorrer antes da consumação do crime. Antes da consumação do crime, vale ouro, beleza? Antes da consumação do crime, vale ouro. Se eu adoto uma providência para não consumar o crime, vale ouro. Beleza? Tranquilo? Vale ouro. Pois bem, saliento que arrependimento eficaz também pode ser denominado de recipciência. Recipciência. Legal? Recipciência. Bacana? Legal. Recipciência não, deixa eu ver. Recipciência. Acho que saiu, vamos jogar duro. Bacana. Eu vou chamar a sua atenção pelo seguinte, vem comigo. Então, eu falei que uma adoção de providências, né? Uma adoção de providências que evitam a consumação do crime vale ouro. Isso aí, né? Isso aí. Perceba que, né, uma conduta que evita a consumação do crime vale ouro. Uma conduta que evita a consumação do crime vale ouro. Não é isso? Porque você vai responder pelos atos anteriormente praticados. Uma conduta que ocorre após a consumação do crime vale prata. Uma conduta que ocorre após a consumação do crime vale prata. Vale prata por quê? Vale prata porque o crime ocorreu, mas você vai ganhar um benefício se você adotar uma conduta após o crime, e eu chamo o exemplo, né, do arrependimento posterior. O arrependimento posterior é chamado de ponte de prata, porque veja bem que o agente ele adota uma conduta após a consumação. Arrependimento posterior crime. Arrependimento posterior crime. E veja que no arrependimento posterior, né, nos crimes cometidos sem violência, grave ameaça, perceba bem que no arrependimento posterior você tem uma redução de pena. Bacana? Prata. Prata por quê? Porque a consumação já ocorreu. Legal? Olha o que diz o 16, né? Arrependimento posterior, né? Ocorre quando? Quando reparado o dano ou restituída a coisa antes do recebimento da denúncia.
quando reparado o dano ou restituída a coisa antes do recebimento da denúncia, né, eu tenho uma causa de diminuição de pena. Pois bem, arrependimento posterior. Já que a conduta foi adotada posterior à consumação do crime, eu tenho prata. Eu tenho prata. Então, coloca na sua cabeça, antes da consumação do crime, é ouro. Após a consumação do crime, aí é prata. Tenho que chamar a sua atenção, tenho que desenhar isso, porque agora eu vou entrar na pedra de toque da questão. Eu vou entrar na pedra de toque da questão. Lei 12.850. Lei 12.850. A Lei 12.850, perceba bem, que ela deu um conceito de organização criminosa. Eis que a Lei 12.694, ela já tinha dado um conceito de organização criminosa. Será que ocorreu a revogação? E eu expliquei no segundo vídeo da minha aula. Perceba bem que há divergência. A divergência. Uma corrente entende sim que ocorreu a revogação tácita. Por quê? Porque a lei tratou da matéria de forma diferente. Legal? Perceba que a lei 12.850, ela diz lá, considera-se organização criminosa a associação de 4 ou mais pessoas. A lei 12.694 fazia referência à associação de 3 ou mais pessoas. Então, ele tratou do tema de forma diferente. Bacana? Veja que uma corrente entende que ocorreu a revogação aqui do conceito de organização criminosa lá da Lei 12.694, prevalecendo esse conceito aqui da Lei 12.850. Eu digo isso porque outra corrente entende que não ocorreu a revogação. Porque se assim quisesse o examinador, teria feito. Se assim quisesse o examinador, teria feito, porque a Lei 12.850 ela só revoga a 9.034. E ele nada falou em relação à Lei 2.694. Então, para essa corrente, existe um conceito de organização criminosa para julgamento. E quando você se fala julgamento, eu falo do juiz sem rosto, não é isso? E eu falei aqui que, na verdade, o Brasil não adota a figura do juiz sem rosto. Veja que aqui você tem um juiz, né, que participou da instrução, né, princípio lá da identidade física do juiz, do artigo 399 do Código de Processo Penal. Veja que esse juiz, ele chama, né, através de sorteio, mais 2 juízes para decidir juntos. Ou seja, os juízes são identificáveis, porém, o voto divergente ele não é publicado. Então, não há que se falar no juiz sem rosto. A figura do juiz sem rosto é aquele juiz que você não sabe a cor da pele, é aquele juiz que você não sabe a idade, é aquele juiz que você não sabe o nome, é aquele juiz que você não sabe nada. Figura adotada no México, é isso? Figura adotada no México, figura adotada na Nicarágua, figura adotada na Colômbia, figura adotada na Itália, juiz sem rosto. A gente falou, né? Veja que eu estou costurando. Eu estou costurando e te trago para cá. Perceba bem. Perceba bem. Bem, legal. Vamos lá? Vamos lá. Professor, então é o seguinte. Se eu adoto uma conduta, né, durante os atos executórios, no sentido de não dar continuidade, eu tenho, muito embora podendo, né, como diz Frank, eu tenho a chamada desistência voluntária? E se eu esgoto os atos executórios e adoto uma providência para evitar o resultado, eu tenho o chamado arrependimento eficaz? Sim, e você falou que se não ocorre a consumação, vale ouro, ponte de ouro. E você diz o seguinte, se eu adoto uma conduta após a consumação, veja que eu vou continuar respondendo pelo crime. Sim, eu tenho uma redução de pena. Sim, um exemplo, né? Eu tenho um benefício, melhor dizendo. Então não é ouro, não. Porque você continua respondendo pelo crime, você é prata. Prata. Antes do crime, ouro. Depois do crime, prata. Desenha isso na sua cabeça e vem comigo. Lei 12.850. A Lei 12.850, a lei aí que deu, né, para determinada corrente um novo conceito de organização criminosa, não é isso? Veja que ela trouxe alguns institutos. Entre eles, eu vou chamar a sua atenção para a colaboração premiada. A colaboração premiada, perceba bem, prevista aqui no artigo 4º da lei, diz o seguinte: o juiz poderá, a requerimento das partes, conceder o perdão judicial. Olha só, perdão judicial. Conceder perdão judicial é dizer o seguinte:
não haverá responsabilidade penal para ele, não é isso? Ele não vai responder penalmente, foi perdoado. Deu para entender ou não? Ele deixa de responder, beleza? Né? Ele deixa de ser aplicada a pena, né? É perdoado, não é isso? Bacana. Perdão judicial, reduzir em até 2/3 a pena privativa de liberdade ou substituí-la por restritiva de direitos daqueles que tenham colaborado efetiva e voluntariamente com a investigação e com o processo criminal, desde que dessa colaboração advenha mais dos seguintes resultados. Aí vem aqui a lei elenca, por exemplo, inciso 1, a identificação dos demais coautores e partícipes da organização criminosa e das infrações penais por eles praticadas, enfim. Aqui a lei elenca, né, diversos resultados aqui que podem o colaborador ter o benefício. Eu tenho que chamar a sua atenção porque a doutrina, ela tem determinada parte da doutrina, diferencia colaboração premiada de delação premiada. Para determinada doutrina, uma parte da doutrina entende que colaboração premiada é quando o investigado, né, ele só colabora e não incrimina ninguém. Eu teria aí a colaboração premiada. E a delação premiada é quando ele confessa o crime, né? Olha, né, eu participei do crime e ainda entrega aos companheiros. Ou seja, incrimina outras pessoas, né? Veja que a delação premiada também é chamada de corréu, chamamento de corréu. Beleza? Então veja que tem essa divergência em relação ao conceito. E tem doutrinador que entende que delação premiada e colaboração premiada é a mesma coisa. Vocês estão me recebendo aí, sim ou não? Estão me recebendo, sim ou não? Dá o retorno? Bacana. Segura então. Segura então que agora eu vou entrar na pedra de toque. Segura que eu vou entrar na pedra de toque. É agora, hein? É agora. Olha só que lindo. Olha só que lindo. Então, olha só. Segura a mensagem. Segura a mensagem. Segura as mensagens. Se não jogar, vamos segurar. Vamos segurar que eu vou entrar agora na pedra de toque. Então, perceba bem que a colaboração premiada, ela pode ensejar, veja, o perdão judicial, ele pode deixar de ser responsabilizado penalmente. Olha só que interessante. Veja que aqui já há uma consumação, concorda comigo? Já é uma consumação. Se já há uma consumação, ele está na fase do ouro ou da prata? Ele está na fase do ouro ou da prata se já ocorreu a consumação? Ele está na fase da prata. Concorda comigo? Concorda comigo, ele está na fase da prata. Já ocorreu a consumação? É prata. Bacana? Segura o raciocínio. Segura o raciocínio. Segura o raciocínio. Beleza? Segura o raciocínio. Ele está na prata. Já ocorreu a consumação. Está na prata. Bem, e aí, na prata, né? E olha que na prata ele pode deixar de ser responsabilizado penalmente. Vocês estão segurando essa informação? Bacana, vamos lá. Então pode conceder o perdão judicial, reduzir em até 2/3 a pena privativa de liberdade ou substituí-la por pena restritiva de direito daquele que tenha colaborado efetivamente, voluntariamente com a investigação e com o processo criminal, desde que dessa colaboração advenha ou mais dos seguintes resultados aí que eu já falei, né? Deu alguns exemplos aqui na identificação dos demais coautores e partícipes da organização criminosa e das infrações penais por eles praticadas. Eu dei um exemplo. E aí eu acabei voltando para falar que a doutrina gosta de fazer uma diferença entre delação e colaboração. Colaboração é aquela pessoa que só colabora e não entrega a ninguém. Beleza? Vou usar logo a linguagem simplista. E delação. Delação o cara confessa e entrega. Beleza? Enfim, faz essa diferença. Efeito prático nenhum. Vem comigo. Bacana. Então, perceba bem que no artigo 4º, por exemplo, eu tenho um perdão judicial e tem a redução de penas de 2/3, não é isso? De 2/3 da pena privativa de liberdade e a possibilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Guardou. Vai agora, vamos caminhar, vai agora no parágrafo 4º. Parágrafo 4º. O parágrafo 4º fala o seguinte: nas mesmas hipóteses do caput, ou seja, lá no caput, né? Lá no caput do artigo 4º, beleza? Tá dando para entender? Naquelas mesmas hipóteses, aí tá dizendo: o Ministério Público poderá deixar de oferecer denúncia
O Ministério Público deixando de oferecer denúncia. Se o Ministério Público deixar de oferecer denúncia, esse cara não vai ser processado. Você não terá aí uma instrução processual. Ora, se não tem uma instrução processual devido ao processo legal para que ele seja responsabilizado penalmente, se eu não tenho um devido processo legal, como é que ele vai ser responsabilizado, professor? Olha aqui também uma hipótese de que o cara não recebe qualquer tipo de pena em relação àquela conduta que ele praticou. E veja que se eu falei que praticou, já ocorreu a consumação. E veja que quando eu falo que já ocorreu a consumação, tem que falar que é prata. Tem que falar que é prata. Entendeu, não? Então, veja que, olha só que interessante. Então, perdão judicial, o cara não vai responder, não é isso? Veja que ele não vai receber a sanção do Estado, né? O Estado vai deixar de punir, né? O Ministério Público deixando de oferecer denúncia, ele também não vai ser responsabilizado penalmente. Caramba, depois da consumação tem duas hipóteses que ele não recebe uma reprimenda penal. Legal, legal. Então, perceba comigo, pedra de toque. Perceba comigo, pedra de toque. Aquele benefício que ocorre após a consumação do crime é considerada, né, doutrina entende, né, como, por exemplo, o arrependimento posterior, né, a doutrina chama de ponte de prata. Ponte de prata. Veja que a ponte de prata, se você for verificar, ela produz um benefício, né? E aí você tem lá a regra, qual é a diminuição de pena, não é isso? Diminuição de pena, é um exemplo, arrependimento posterior, não é isso? É a prata. Então se liga só, se já ocorreu a consumação, eu tenho prata, mas se em decorrência de um instituto, mesmo depois da consumação, há possibilidade do cara não responder penalmente, como ocorre na Ponte de Ouro, essa prata não é pura. Essa prata não é pura. Essa prata é qualificada. Eu quero dizer para você o seguinte, muito embora você venha conhecer essa denominação, tá, da colaboração premiada, possibilitando até mesmo o agente não ser responsabilizado penalmente, como é o caso do Ministério Público deixar de oferecer denúncia, como é o caso do perdão judicial, eu quero dizer para você o seguinte, que além do nome Ponte de Diamante, o professor Luiz Flávio Gomes, com maestria, chama o Instituto Colaboração Premiada de Ponte de Prata Qualificada. Ponte de prata porque ocorreu após a consumação do crime, né? Então seria uma ponte de prata equivalente a uma ponte de ouro, mas ele não pode falar ponte de ouro porque senão ele vai contrariar os estudos de von Lister, porque von Lister diz o seguinte, olha, essa ponte de ouro é para aquele que não ocorreu a consumação, caveira. Então ele falou o seguinte, é ponte de prata. E eu digo o seguinte, inicialmente Luiz Flávio Gomes chamava a colaboração premiada de uma espécie de ponte de ouro. Ele chamava de ponte de ouro. Mas aí ele deu ele fazia referência como ponte de ouro, né? Ele falava, ó, o legislador criou novas espécies de ponte de ouro, como é o exemplo da delação premiada. E aí, agora, né, ele faz referência ao nome ponte de prata, mas ele fala assim, é ponte de prata qualificada. Qualificada por quê? Porque essa delação ela pode ensejar a não punibilidade do agente. Por quê? Porque o juiz tem um perdão judicial, pode conceder o perdão judicial e também pode o MP deixar de oferecer denúncia. É uma ponte de prata que pode ter um efeito de ponte de ouro, se não for proposta ação penal. Se, por exemplo, o juiz concedeu o perdão judicial, tem efeito de ponte de ouro, mas eu não vou falar ponte de ouro porque von Lister diz que ponte de ouro não pode, ponte de ouro ela ocorre, né, homenageando aquele que não deixou, que não chegou à consumação. Então, para não contrariar, né,
Formulista, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu acho que essa concepção dele foi essa. Eu vou falar ponte de prata, mas uma ponte de prata qualificada. Por quê? Porque eu posso chegar ao efeito de uma ponte de ouro, que é o agente não ser responsabilizado pelo ato, né? Veja que na ponte de ouro ele não é responsabilizado pelo ato que ele está praticando, muito embora ele possa responder pelo resultado anterior. Deu para entender isso? Deu para entender isso? Joguei duro. Ponte de prata qualificada, que ele também chama, né? Alguns doutrinadores chamam de ponte de diamante. Beleza? Tranquilo? Tranquilo? Legal? Deu para pegar? Pois bem, segura a mensagem que tem um detalhe muito importante aí. Tem um detalhe muito importante. Segura aí. Né? Segura aí. Segura que agora a rasteira por trás. Rasteira por trás. Segura que a rasteira por trás agora. Bacana. Perceba bem. Rasteira por trás para fechar a aula. Parágrafo 5º da lei. Parágrafo 5º da lei. Vamos ler parágrafo 5º? Vamos lá, parágrafo 5º da lei. Se a colaboração for posterior à sentença, a pena poderá ser reduzida até a metade, ou será admitida a progressão de regime, ainda que ausentes requisitos objetivos. Perceba bem que se a colaboração for posterior à sentença, perceba bem que não há que se falar em perdão judicial. Estão entendendo? Não há que se falar em perdão judicial. Perceba bem que se a colaboração é posterior à sentença, é porque já ocorreu denúncia, também não há que se falar em não propositura da denúncia, porque a denúncia já foi proposta. Aí eu tenho que jogar duro com você e trazer você para cá e falar o seguinte: a chamada ponte de prata qualificada só se aplica antes do trânsito julgado da sentença. Antes do trânsito julgado da sentença? Por quê, professor? Não entendi. Porque a ponte de prata é aquele benefício, né? Veja, a chamada ponte de prata é a delação feita antes do trânsito julgado da sentença. Porque, veja, que é chamada de delação, é chamada de ponte de prata qualificada, por quê? Porque pode ensejar a não responsabilidade penal do agente. E isso só pode ocorrer antes do trânsito julgado da sentença. Então, se ocorrer o trânsito julgado da sentença, e ele tem um benefício aqui da possibilidade da redução da pena, né? Ou uma progressão de regime, será admitida progressão de regime, ainda que ou uma progressão de regime, né? Mais favorável, um regime mais favorável, perceba bem. Eis que, após o trânsito julgado da sentença, eu não posso falar em ponte de ouro qualificada, não posso. Mas é um benefício? É um benefício. Professor, um benefício E o benefício ocorreu após a consumação do crime? Ocorreu. Professor, você vai chamar isso aí de quê? Não é eu que chamo. O raciocínio chega a esse ponto. Aqui no parágrafo 5º, eis que eu tenho a pena, a chamada ponte de prata estrito sensu. Ponte de prata estrito sensu, porque após o trânsito julgado da sentença, não há possibilidade do perdão judicial. E outra coisa, a denúncia já foi proposta, ou seja, ele responde. Aí seria uma ponte de prata estrito sensu, mantendo uma similitude com o quê? Com arrependimento posterior. Uma ponte de prata estrito sensu. Deu para entender isso ou não? Entenderam ou não? Entenderam ou não? Porque se você tem ponte de prata qualificada, é porque você tem ponte de prata estrito sensu. E uma ponte de prata estrito sensu seria um arrependimento posterior, seria aqui no parágrafo 5º, uma delação após o trânsito julgado. Deu para entender? Adelante. Eu não vim para brincar, nem mereci um preto. Pessoal, o que acontece? Longe de dar uma aula aqui em relação aos institutos do arrependimento eficaz, da desistência voluntária, do arrependimento eficaz. Claro, tem diversos detalhes em relação aos crimes culposos, a questão da comunicabilidade. É claro que longe de querer, né, não abordei, eu só tive, vocês sabem como eu faço, eu vou desenhando, depois eu dou um carrinho por trás. Eu tenho que falar do instituto, eu tenho que falar da natureza jurídica, né, falar das correntes doutrinárias, depois eu venho desenhando. Entenderam ou não?
Então, toda essa engenharia do direito penal, eu fiz essa análise aqui para você, por quê? Porque pode cair numa prova oral, perguntar o que é uma ponte de prata qualificada. A ponte de prata qualificada, tudo bem. O professor Luiz Flávio Gomes também chama de ponte de diamante. Mas, se chamar de ponte de prata qualificada, e aí? Você não vai saber o que é. Entenderam ou não? Ponte de prata qualificada é a mesma coisa que ponte de diamante, só que você tem que ficar esperto, né? Aí o Luiz Flávio Gomes ele faz uma referência, olha, vai ser ponte de prata qualificada, mas veja bem, a delação antes do trânsito julgado. Por quê? Porque a ponte de prata qualificada, ela pode chegar a um resultado que seria da delação da ponte de ouro. Qual? O agente não ser responsabilizado pelo ato que ele praticou, né? Legal? Bacana? O professor Luiz Flávio Gomes, ele tem duas denominações. Ele chama de ponte de prata qualificada. Você tem artigo desse, tem vídeos dele falando isso. Ele chama de ponte de prata qualificada ou ponte de diamante. Bacana? Ele dá as duas denominações. Eu, na humildade, eu ficaria com a denominação, eu acho que ele tinha que manter a denominação de ponte de prata qualificada pela razão, né? Veja que ponte de prata é sempre após a consumação. E esse termo ponte de prata qualificada ficou legal, né? Agora está falando de a ponte de diamante, peraí, como é que vai ser então, né? Legal, então, então ponte de prata qualificada seria sinônimo de ponte de diamante, né? Mas veja que na ponte de prata seria sinônimo da ponte de diamante, e aqui eu explico para você por que seria ponte qualificada, porque ela pode chegar, né? Ela pode chegar até um resultado de ponte de ouro. Qual é ponte de ouro? O cara não responde pelos atos, né? Na ponte de ouro ele vai responder pelos atos anteriormente praticados, beleza, mas pelo aquele ato ali ele não responde. E aqui é a mesma coisa, né? Muito embora não há que se falar que ele vai responder pelos atos anteriormente praticados, porque não tem dispositivo nesse sentido, mas veja que ele não vai responder pela prática da conduta que ele adotou, qual seja lá aquelas práticas de delitos lá ligados à organização criminosa, porque, né, ele colaborou. Deu para entender ou não? Ponte de prata qualificada, né? E aí você respondendo, você vai responder, se cair você fala, o professor Luiz Flávio Gomes também faz referência, ou outros autores chama de ponte de diamante, entendeu ou não? Entenderam? Aí você vai fazer a diferença da ponte de ouro, né, da ponte de prata estrito senso. Quando você falar de ponte de prata qualificada, você tem que fazer referência à ponte de ouro, a ponte de prata estrito senso. Não entendi o que ela falou. Não entendi o que ela falou aí. Merecia um preto, merecia. Voadora que nem briga. Pessoal, só nomenclatura, porque pode cair na sua prova. O que é uma ponte de prata qualificada, né? Você sabe até que é ponte de diamante. Mas aí quando você começa a explicar, né, qual foi a concepção de von Lister? A concepção de von Lister foi essa, o direito premial. Poxa, o cara não chegou à consumação, né? Vamos dar um benefício, uma ponte de ouro. Não é isso? Não chegou à consumação, isso vale ouro, né? Então a doutrina falou, olha, que se não chegou à consumação vale ouro, então após a consumação se ele adota uma conduta para amenizar, né, o prejuízo da vítima, por exemplo, veja, né, o 16 lá, vamos chamar de ponte de prata, né? Porque ponte de ouro, o von Lister já disse, né? Olha, não ocorreu a consumação, ponte de ouro. A doutrina, a ponte de prata, então 16, né, arrependimento posterior, uma espécie de ponte de prata. Agora, se eu adoto uma conduta posterior à consumação que pode ter um efeito de ponte de ouro, eu vou chamar de ponte de prata qualificada. Porque a colaboração premiada pode me levar a um efeito de ponte de ouro, ou seja, eu não responder pela prática do delito que eu cometi. Deu para entender? Isso é lindo, entendeu? Agora, ponte de diamante, né? Sei lá, eu gostei dessa ponte de prata qualificada. Mas enfim, ponte de prata qualificada, ponte de diamante, mesmo sinônimo. Bacana, então. Pessoal, entenderam? Né? Aqui não adianta falar arrependimento eficaz e desistência voluntária, ponte de ouro. Arrependimento posterior, ponte de prata. Mas como assim? Como chegou-se a isso? Né? Tá, a delação premiada é ponte de diamante, mas, né, ponte de prata qualificada. Mas como assim? Por quê? Entenderam ou não? Antes do trânsito julgado, depois do trânsito julgado, aí te pega, mano. A delação premiada, né? A delação premiada após o trânsito julgado, né?
pode aí ser abarcada. Olha só que lindo. Você pode ser abarcada pela ponte de ouro qualificada. Não. Aí você tem que explicar. Pela ponte. Por quê? Pô, falou em ouro, né? Ou pela ponte de ouro. Não, falou em ouro é antes da consumação. Né? Mas tudo bem, já acharam aí já ponte de diamante, enfim. Né? Então, eu estou explicando para vocês, né, de uma forma técnica, é claro, sendo bem simplista, tentando utilizar a linguagem do aluno, né? Eu acho que quem acompanhou meu raciocínio, deu para entender. Beleza? Então, pessoal, dessa forma simplista aqui que eu sempre faço, eu com muita humildade vou ver aqui se não passou nenhum detalhe, tá? Para passar para vocês, para a gente não ficar meio capenga. Minhas anotações. E é isso aí. Alô? Foi embora? Vou voltar. Beleza? Tranquilo? Melhorou? Alô? Tem que fechar e abrir de novo. Voltou? Voltou? Voltou, voltou. Bacana, bacana. Som voltou, bacana. Legal, né? Sim, voltou. Bacana, bacana. Então perceba bem, né? A aula foi pesada a aula. Foi pesada a aula. Olha que já tá tarde que eu fico aqui me empolgando, né? Então, se cai numa prova, o que é uma ponte de prata qualificada, que se entende uma ponte de prata qualificada, tudo bem, você vai raciocinar com a ponte de diamante, mas você vai explicar, né, qual foi a concepção de von List, né, quando estabeleceu seus estudos. Veja que von List é um grande jurista alemão de origem austríaca, escreveu o Tratado de Direito Penal Alemão, não é isso? Joga muito duro ele, né? Bacana. É isso aí então, galera. Não perca, né? Meu aulão lá em Goiânia. Você já fez a inscrição? Já fez a inscrição? Jogou duro. Jogou duro. Que ficou sem áudio. Tá sem áudio ainda? Bacana. Você já fez a inscrição lá do meu aulão? Joga duro no meu aulão, né? Isso. Lá em Goiânia, a gente vai jogar duro lá em Goiânia. Beleza? Vai ser nesse nível aí, nível pesadão. Bacana? Obrigado então. A gente fechou aqui, tranquilo? Jogando duro. Já fez presencial. Bacana, Robson lá. O que vocês acharam da aula? Foi pesado? Foi pesado hoje, foi? Acharam que foi pesado? Faltou a águia, né? Ah, pô, que pena. Mas beleza, pai e filho. Valeu. A aula foi top, né? Então amanhã você vai explicar para o teu colega de estudos o que é uma ponte de prata qualificada. Aula no Rio, estou fechando, abril, no Rio abril. E também uma notícia boa, pessoal de Brasília aí. Devo fazer o aulão de Brasília em abril também. Estou fechando a data aí, beleza? Ainda tá lotado de gente boa aqui. É, isso aí. Bacana então. Padrão Capitão Nascimento. Foi duro, foi duro. Até final do ano, imagine o que der. Ponte de prata qualificada. Rio, abril. Jogadura aí, hein? Beleza. Põe pro pagode aí no Rio. Valeu, galera. Empolguei aqui tudo. Manda aí o adelante focado aí.
Manda o adelante focado. Do que dentro o euro. Valeu, mestre. Aula de diamante. Manda o adelante focado aí pra sair na foto. Manda o adelante focado aí pra sair na foto. Aí.